boa tarde, galerinha. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma das nossas aulas aqui do curso técnico de informática do canal Educação. É uma grande alegria estar com todos vocês nesta tarde de quinta-feira e hoje nós daremos continuidade com a nossa disciplina de SO, Sistemas Operacionais, tá? Galerinha, hoje nós teremos a continuidade sobre a classificação dos sistemas operacionais. Hoje nós veremos um outro tipo de classificação, tá? E também nós iremos falar sobre os processos, tá? O sistema de processos dos sistemas operacionais. Então, fiquem ligadinhos, pegue o seu caderno, faça os seus registros para que vocês consigam compreender da melhor forma possível esse conteúdo, tudo bem? Então, vamos lá, galerinha. Hoje, a nossa aula, nós iremos falar sobre o conceito de SO voltados para os processos. O objetivo do conhecimento da aula de hoje é a classificação dos SOs, o conceito de SO voltado para processo, onde também nós iremos nos focar nestas criaturinhas bem aqui. Eles são extremamente importantes para a aula de hoje, certo? A gente conseguir identificar o que é um sistema operacional embarcado, o sistema operacional nos sensores, é esse nome mesmo, tá? É estranho, mas é esse nome, nos sensores, os sistemas operacionais de tempo real e os sistemas operacionais de cartões inteligentes. Nós iremos falar aí sobre a classificação, conhecer o funcionamento, os processos de um sistema operacional e entender um pouquinho mais como é que funciona todo esse processo e por que eles são tão diferentes, tá bom? Galerinha, para a gente começar a nossa aula de hoje, eu quero que vocês recordem aí do que a gente conversou sobre os SOs. A gente falou, né, a gente já conversou, a gente já discutiu várias e várias vezes que um sistema computacional ele é composto por três partes. Ele tem o usuário, que é quem utiliza todo o recurso, nós temos o hardware, que é a parte física, e nós temos o software, que é a parte lógica. Lá no início dessa nossa disciplina, a gente aprendeu que os sistemas operacionais existem diversos estilos. Então, existem sistemas operacionais como os mais comuns que nós conhecemos, que são sistemas operacionais pessoais. A gente ouviu falar, a gente já escutou falar sobre esses tipos de SOs, que são muito conhecidos, né, pela área da computação e da informática, como Windows, Ubuntu, macOS, os sistemas operacionais Linux e muitos outros. Esses SOs, eles são dedicados para um tipo de computador, para um tipo de máquina, que são os sistemas operacionais para computadores pessoais. A gente já viu em aulas anteriores que também existem variações desses sistemas operacionais para grandes máquinas, como os servidores, tá? E hoje nós veremos um outro tipo de classificação. Então, imaginem vários componentes eletrônicos que vocês possam ter acesso, como, por exemplo, um micro-ondas, um ar-condicionado, uma TV, como, por exemplo, um MP3, tá? Um MP3 player, um videogame e muitos outros equipamentos eletrônicos que existem aí no nosso dia a dia, que podem estar no nosso dia a dia. Todos esses componentes, eles possuem um hardware, mas eles também possuem um tal de um software. Será que o SO que tem dentro, por exemplo, de um micro-ondas, é o mesmo SO que tem em um notebook? Porque os dois possuem sistemas operacionais. Mas será que eles são iguais? Será que eles têm a mesma quantidade de serviços, possuem os mesmos recursos, são programados da mesma forma? E aí a gente precisa começar a investigar sobre isso. Porque, galerinha, existem muitos eletrônicos ao nosso redor que possuem SOs,
mas que são de um tipo totalmente diferentes, tá? E é sobre esses SOs que nós iremos conversar hoje. E fiquem aí, deem uma bizuiadinha, tá? Deem uma olhadinha aqui na tela. Fiquem ligadinhos aqui. O primeiro que eu quero apresentar para vocês são os sistemas embarcados. Quando vocês escutarem o termo sistema embarcado, é porque estão querendo aí reduzir o nome, porque é sistema operacional embarcado, tá? São os SOs embarcados. E quem são essas criaturas, tá? Quem são e qual é a importância deles, né, para o nosso dia a dia? Coloquem aí, escrevam as principais características, tá, pessoal? Para ajudar vocês na hora de estudar para a prova, do final do módulo. Então, olha aí. Os sistemas embarcados, eles são, né, normalmente, os sistemas embarcados sejam um computador construído para um único propósito da sua aplicação, ao invés de prover um sistema computacional generalizado. O que isso está querendo falar? Aqui está falando que o sistema operacional embarcado normalmente são computadores, são máquinas que são construídas para um único propósito, né? Um único propósito de aplicação. Tem um propósito específico. Já o sistema operacional que nós utilizamos nas nossas máquinas, ele é generalizado, porque a gente pode utilizar para diversas atividades. Essa definição depende aí da sua construção, que podem ser de diversos tipos, tá? De 8 bits, de 64 bits ou de outros estilos. Esses sistemas operacionais embarcados, eles revolucionaram o mundo, né, que hoje nós vivemos, facilitando e melhorando muito as nossas vidas, melhorando de muitas formas. Basta olhar ao redor e perceber que eles estão em quase em todos os lugares que nós estamos, tá? Praticamente quase em todos os lugares que nós estamos, existe algum tipo de sistema embarcado. Eles estão ali, mas você nunca nem se tocou que eles estavam. E hoje a gente vai começar a tentar enxergar o nosso redor com um olhar diferente, né? Caçando aí, procurando esses SOs embarcados. Basta olhar ao redor e perceber que eles estão em quase todos os lugares e suas aplicações, elas impulsionaram o desenvolvimento tecnológico de todas as áreas de conhecimento humano. Então, se esses SOs são tão importantes, esses tipos de SOs embarcados, vamos tentar entender um pouquinho mais sobre eles. Olha aqui. Nesse slide, nessa parte do slide, eu trouxe para vocês alguns tipos de exemplos de onde nós podemos encontrar esse SO embarcado. Tá? Olha aí, um sistema embarcado salva vidas, como, por exemplo, em marca-passos. Os marca-passos, né, que são colocados aí em algumas pessoas que têm problema no coração, por exemplo, eles têm um tipo de sistema operacional. Quem não sabia, né, fica já ligado, que olha aí o que acontece. Lá dentro desse equipamento existe um sistema operacional. Será que esse sistema operacional que fica dentro de um marca-passo, ele é igual ao que tem, por exemplo, em um computador? Com certeza não, né? Por quê? Um sistema operacional que está dentro de um marca-passo, provavelmente ele precisa, né, que tenha uma redução do consumo de energia para durar mais. Ele precisa ter um consumo menor do processamento, não pode esquentar. Então, existem muitas especificações que precisam ter nesse hardware. Quem controla o hardware é o software. Então, olha aí. Esse componente, que é o marca-passo, ele é controlado por um sistema operacional, mas não é qualquer um. É um sistema operacional embarcado. Garante a segurança dos transportes de computadores aviônicos e freios ABS, que são outro exemplo. Olha aí, onde a gente encontra? A gente encontra ele também em computadores voltados para a área da aviação. Computadores de bordo que trabalham com sistema de aviação, você vai encontrar também sistemas embarcados. E olha aí, olha o que a gente encontra também, onde a gente encontra os SOs embarcados.
nos sistemas de freio ABS, tá? Então, também aproxima as pessoas através de satélites. Outro ponto, olha aí, as impressoras. Então, se lembrem aí que a impressora, ela é um equipamento eletrônico, tá? Que ela tem uma função específica. Qual é a função específica de uma impressora? Se for uma multifuncional, né? Ela consegue imprimir colorido ou preto e branco. Se for uma multifuncional, ela consegue escanear também. Então, são 3 funções específicas. Estão vendo que são funções bem reduzidas? Pois é, tem uma utilização bem reduzida, são atividades específicas. Essas atividades, elas precisam ter orientação, tá? O SO da máquina dá permissão para a impressora funcionar? Dá, mas lá dentro da impressora tem algo que é um chip. Esse chip fica gravadozinho nele, lá dentro desse chip, um software, que é um SO, que é um sistema operacional embarcado. Ele foi criado, foi desenvolvido especificamente para fazer aquela impressora funcionar, tentando aí utilizar o máximo possível de todos os recursos do hardware, tá? Então é dedicado. Outro local que você encontra um sistema embarcado em TVs, em players de mídia, e ainda também, ó, nós encontramos os sistemas embarcados em consoles de videogame. Os consoles de videogame, o software que controla eles são sistemas embarcados. Então, sistemas embarcados também é aplicado em sistemas de rede elétrica, em sistemas bélicos, em reatores nucleares, enfim, eles estão presentes em quase todos os tipos de eletrônicos, tá bom? Então, vejam aí a grandiosidade da importância desse tipo de sistema operacional. Um sistema operacional dito embarcado, ou também vocês podem encontrar aí nas literaturas, na internet, nas pesquisas de vocês, essas 2 terminologias, né? Embarcado ou embutido, certo? Então, SO embutido, SO embarcado é a mesma coisa. Quando ele é construído para operar sobre um hardware com poucos recursos. Isso aqui é uma característica, tá? Desse tipo de sistema operacional. Normalmente ele é criado, ele é desenvolvido, construído para operar, para funcionar especificamente naquele hardware, que normalmente aquele hardware ele tem poucos recursos de processamento, armazenamento e energia. Precisa ter um bom controle de todos esses recursos para o bom funcionamento da máquina. E aqui eu trouxe para vocês, a gente vai começar agora a observar e a conhecer alguns exemplos de onde a gente encontra esse SO embarcado. Tá? A gente está dando uma ênfase bem grande por esse tipo de sistema operacional, porque ele, de todos os tipos que nós vamos conversar hoje, normalmente é o que nós temos mais acesso e é o que está mais presente no nosso dia. E é o que tem muitas características e muitas classificações, tá bom? Mas nós veremos os outros também. Só que tem muito exemplo que a gente precisa associar com o tipo de equipamento com o tipo de SO, ok? E olha aqui, galerinha. Aplicações típicas desse tipo de sistema aparecem em telefones celulares, controladores industriais e automotivos, equipamentos eletrônicos de uso doméstico, como, por exemplo, leitores de DVD. Vocês conseguem se encontrar em leitores de DVD sistemas operacionais embarcados. Hoje em dia, o leitor de DVD já está deixando de ser algo que você encontra facilmente, por exemplo, em notebooks. Tá? Parece que os fabricantes estão tirando, né? Todos estão tirando os leitores de DVD. Antigamente não tinha, porque era o leitor de CD, aí teve uma mudança, né? Teve uma evolução, criaram aí os leitores de CD e DVD, leitores e gravadores. Eles começaram a ser inseridos nas máquinas, nos computadores de mesa, passaram também para os notebooks.
Só que agora, como o objetivo dos notebooks é cada vez mais ficarem mais finos, menores e mais leves, retiraram esse tipo de componente. Mas você consegue encontrar ele de uma forma externa, tá bom? Vamos relembrar aí na época que era comum nós encontrarmos nas residências, nos locais, os aparelhos de DVD. Antigamente não existiam as streams de filme, né? Como esses sites que você consegue pagar uma mensalidade para assistir os filmes online. Antigamente não tinha, então, quando você queria assistir um filme, você alugava um DVD, por exemplo. E aí você tinha que ter o aparelho. Como é que aquele aparelho conseguia entender que quando eu clicasse naquele botão, ele precisava abrir aquela pasta, aquela partezinha para colocar o CD? Quando eu clicava de novo, ele entendia que era para o DVD entrar na máquina. Como é que ele entendia que ele precisava iniciar e onde ele deveria iniciar a leitura do DVD? Vocês já pararam para se perguntar como é que o DVD consegue entender o meu comando do controle? Se eu quero, por exemplo, colocar no menu, se eu quero adiantar o filme, voltar o filme. Pessoal, porque aquele aparelho, ele possui um software, ele possui um sistema operacional dentro dele que controla todas essas ações. E esse SO embarcado, que é o que existe dentro desses aparelhos DVDs, eles foram criados especificamente para aquele tipo de máquina, que era o leitor ou gravador de DVD. Então, são sistemas operacionais embarcados que existem dentro desses componentes. Por exemplo, micro-ondas é um outro exemplo também. TVs, as TVs também são outro exemplo. Voltando, por exemplo, do forno micro-ondas, o forno micro-ondas ele é um aparelho que tem uma tecnologia fantástica que a gente nem tem noção do quão fantástico ele é. O forno micro-ondas, ele tem botões específicos, né? Nós temos aí os botões de aquecer a comida e tem os botões, por exemplo, de descongelar a comida. Se você quer aquecer a comida, você tem que colocar para aquecer, por quê? O micro-ondas ele vai entender, o usuário clicou nesse botão, então eu vou colocar o tempo específico, que já está pré-programado, né, no micro-ondas. Eu vou colocar a temperatura específica que já está aqui na minha programação. Vou girar a comida na velocidade que já foi direcionada para mim na programação. Então, tem uma programação, tem um SO que determina tudo isso. Quando você muda de aquecimento para descongelar um alimento, a configuração é totalmente diferente. Coloca depois, se vocês pudessem ver agora esse negócio de micro-ondas, que eu sempre achei engraçado, é que ele já tem as características bem específicas. Eu quero fazer pipoca. Ligo, ele já dá exatamente a quantidade de minutos da pipoca. Tem até um tal de bolo de caneca, né? Até o bolo de caneca tem no micro-ondas, em alguns, que são características bem específicas. Mas como é que o micro-ondas sabe de tudo isso? É porque ele é inteligente? É porque ele é um hacker? Não, ou é porque ele é cozinheiro? Não tem nada a ver com isso. É porque teve um programador, teve um conjunto de programadores, certo? Que pegaram e criaram uma sequência de códigos e colocaram dentro de um sistema embarcado, que esse sistema embarcado está lá no micro-ondas. Tá? Então, todos esses componentes, esses equipamentos eletrônicos que estão ao nosso redor, normalmente você vai encontrar um SO embarcado dentro deles. Tá bom? Um sistema embarcado ou embutido, ele é um sistema microprocessado, ou seja, normalmente você vai encontrar um microprocessador dentro dele. Guarda essa informação. Coloca aí no teu caderno, pesquisar o que é um microprocessador. Pesquisar exemplos de microprocessadores, para você depois, né, verificar que esse microprocessador você já viu várias e várias vezes
em outras aulas, até mesmo no processo, no período das aulas de arquitetura e manutenção de computadores, para você associar a palavra à figura, tá bom? Então, ó, um sistema embarcado, ele é um sistema microprocessado que possui um microprocessador, no qual o computador ele é completamente encapsulado ou dedicado ao dispositivo ou ao sistema que ele controla. Então, ele é um software que ele foi criado para ser dedicado para aquela máquina, dedicado para aquele dispositivo, diferente dos computadores que nós temos hoje em dia, como um PC de mesa, um notebook. Eles têm muitos, mas muitos outros recursos, tá? Diferentemente de computadores de propósito geral, como o computador pessoal, né, que não tem tarefas pré-definidas. O SO embarcado tem já tarefas pré-definidas, ele só faz aquelas tarefas específicas. Já que o sistema é dedicado a tarefas específicas, através da engenharia, pode-se otimizar o projeto reduzindo o tamanho, recursos computacionais e custo do produto. Então, como os SOs eles são utilizados em sistemas embarcados, né? Esses SOs, os sistemas embarcados, são criados para eles funcionarem especificamente em um componente eletrônico. Como eles foram criados especificamente para aquilo, isso possibilita que o hardware e o software, eles utilizem os recursos no mais alto nível possível, o máximo possível. Isso possibilita com que a galerinha que cria esses componentes consigam aí diminuir cada vez mais esses componentes eletrônicos, facilitando aí, por exemplo, o menor custo possível, tá? E aí isso acaba barateando os produtos também, tá certo? Outro ponto, devido às limitações das plataformas, porque assim, nem tudo são flores, né? Existem os benefícios e os malefícios, e existem algumas desvantagens dos sistemas embarcados. Mas, lógico, cada um de acordo com a sua necessidade. Devido às limitações das plataformas embarcadas, é necessária uma plataforma mais robusta para o desenvolvimento das aplicações. Então, essa é uma característica aí que precisa de plataformas mais robustas para criar esses softwares, né? Para criar as aplicações para esses tipos de equipamentos, tá? Aqui nós temos mais alguns exemplos sobre os locais onde você pode encontrar exemplos aí de sistemas operacionais embarcados. Um deles aqui, que vocês podem encontrar bastante, é na área da robótica. A robótica hoje em dia, que está sendo muito introduzida na área da educação, que está sendo cada vez mais aí difundido o pensamento voltado para a robótica, tem muitos microprocessadores, né, de baixo custo, mais acessíveis, que eles utilizam sistemas operacionais embarcados, tá bom? Olha aí, nós temos o exemplo das impressoras, MP3 player. A gente quase não vê mais, né, esses MP3 players. Antigamente a gente tinha aparelhos específicos só para a gente escutar música. Hoje em dia os celulares parece que consumiram, que sugaram, né, todas as funções dos outros componentes. Hoje ninguém anda mais com rádiozinho, né? Com rádiozinho. Ninguém anda mais, por exemplo, com seu equipamentozinho MP3 player. Mas os que ainda restam, saibam, eles possuem um SO lá dentro para controlar todas as atividades. Nós temos também os controles de temperatura, por exemplo, dos ar-condicionados. Eles possuem também um sistema operacional. Aí, lógico, vocês vão ver que esse componente, esse sistema do ar-condicionado, existem outros tipos, tá? Mas, por exemplo, como é que o ar-condicionado consegue identificar que ele precisa aumentar ou diminuir a temperatura daquele ambiente? O ar-condicionado ele tem uma plaquinha, que lá dentro dessa plaquinha
tem um microprocessador, que lá nesse microprocessador tem um sistema operacional embarcado. Esse sistema operacional embarcado, ele controla um sensor que existe lá dentro do ar-condicionado. Estou falando de uma forma muito genérica, viu? Bem genérica mesmo. Aí, galerinha, ele fala o seguinte, olha, eu acabei de receber a comunicação pelo controle que querem que a temperatura saia de 30 graus e passe para 24 graus. Então, o sensor sabe que o objetivo é chegar em 24. Então, ele vai começar a fazer o quê? Ele vai começar a lançar ar frio naquela sala, por exemplo. Vai chegar um momento que o sensor de temperatura do ar-condicionado vai detectar, já está em 24 graus. Aí, ele para de disparar, né? Vocês param de escutar o barulhozão do ar-condicionado. Então, pessoal, isso daí acontece porque existe um sistema operacional que fica controlando essas informações, tá? Controlando essas informações. Olha aí, os relógios digitais. Se você tem um reloginho digital, menor que seja, menor que for, pequenininho, de um modelo antigo, de um modelo novo, de marca específica, não importa. Se você tem um reloginho digital, ele só funciona porque ele tem um SO lá dentro. Vocês já imaginaram um sistema operacional só para um celular? Um celular não, um reloginho desse, pequenininho assim, um sistema operacional todo dedicado para isso? Então, aqui a gente começa a observar que, dependendo dos componentes eletrônicos, dependendo do aparelho, existe uma inteligência computacional, e existe um sistema operacional que opera naquele local. Então, a programação que existe, por exemplo, nesse reloginho, não é da mesma forma que, por exemplo, uma programação de um notebook. O sistema operacional que existe nesse aparelhinho aqui, nesse reloginho digital, não é igual, por exemplo, ao de um computador pessoal. São sistemas operacionais diferentes. Mas todos eles, né, independente, são sistemas operacionais. Agora, aqui a gente percebe que até a forma de programar é diferente. Provavelmente a linguagem de programação seja diferente. O consumo de energia de um reloginho desse não pode ser igual a de um computador de mesa. Então, tem que ter recursos que diminuam, né, a capacidade de consumo de bateria. Então, aqui a gente tem várias especificações que diferenciam um equipamento de outro, tá? Sistemas de monitoramento médico, equipamentos portáteis de medição, eletrodomésticos em geral. Então, aqui nós temos vários exemplos de onde nós podemos encontrar os sistemas operacionais embarcados. Aqui eu trouxe para vocês o MP4 Player. Ele é um equipamento que antigamente era muito utilizado, né? Hoje em dia eu quase não vejo mais, tá? Porque todas essas atividades estão inseridas em um único aparelho, que é o celular hoje em dia, né? O smartphone passou a pegar muitas e muitas funções de outros aparelhos, como o MP3, MP4 Player. Nós temos também o quê? Nós temos também as máquinas fotográficas, tá? Foi um outro recurso que foi pego, né? Pego aí dos outros e foram inseridos nesses aparelhos. Mas olhem aqui. No MP4 Player, nós temos esses 3 chips. 1, 2, 3, tá? Em um desses chips fica o SO, fica o sistema operacional, que é o sistema operacional embarcado, que faz com que todo esse aparelho funcione da forma que ele funciona. Qual é a função de um MP4 Player? É rodar algum tipo de mídia, certo? Rodar algum tipo de mídia. Ele não vai tirar foto, você não vai esperar que um MP4 tire foto. Você não vai esperar, por exemplo, que um MP4 desse envie um e-mail. Não, ele não tem funções genéricas. Ele tem funções específicas
por ele ter funções específicas, ele utiliza um sistema operacional embarcado, tá? Aqui nós temos o exemplo do chip, né? O chipzinho que existe lá dentro do MP4 Player. Outro exemplo que nós temos que utiliza sistemas embarcados são sistemas operacionais que rodam em aeronaves, em aviões, em estratégias de bordo, comando de bordo, né? Há mais alguns exemplos de aplicações de SR que muitas vezes passam desapercebidos a nós. São os sistemas, né? Um deles são os aviônicos, né? Os sistemas aviônicos. Consistem em toda a eletrônica a bordo dos aviões. Então, os aviões têm um grande aparato de equipamentos eletrônicos. Equipamentos, né? Componentes eletrônicos. E esses são controlados através de recursos de sistemas embarcados. São incluídos neste grupo de equipamentos os sistemas também de navegação, de comunicação, piloto automático e os sistemas de controle de voo, tá bom? Então, o sistema de piloto automático é um tipo de função bem característica. Então, esse tipo de função que é realizado piloto automático tem aí um sistema operacional embutido, embarcado, que é totalmente dedicado para que essa ação, para que essa atividade aconteça. Então, quando, por exemplo, o piloto sai da sua rota, se ele coloca o sistema de piloto automático, o piloto automático vai redefinir a rota para a rota prevista, tá? Então, querendo ou não, esses sistemas, eles têm também uma outra classificação, que a gente vai ver daqui a pouco. Olha aí, também quem é que tem sistema embarcado? São as urnas eletrônicas, né? Muito conhecidas no nosso país, certo? Muitos outros lugares não conhecem essa tecnologia, mas nós temos. São as urnas eletrônicas. As urnas eletrônicas, elas são um componente eletrônico, elas têm uma programação dentro delas e elas têm uma função específica. Elas recebem uma sequência de números, de acordo com essa sequência de números que já estão pré-definidos no software da urna eletrônica, eles identificam, eles dão uma resposta. Então, um número específico é definido para um tipo de político, né? Para um tipo de candidato, por exemplo. Então, dependendo da numeração, ela já vai entender que aquela numeração se refere àquele candidato, tá certo? E aí, galerinha, é necessário que essa urna ela tenha um sistema operacional. Esse sistema operacional também é um SO embarcado, tá? Outra característica pessoal dos sistemas embarcados são as calculadoras. As calculadoras também são mais um exemplo que nós temos no nosso dia a dia que utilizam esses tipos de sistema. Às vezes a gente utiliza tanto essas ferramentas, esses mecanismos, mas a gente não para pensar como é que esta criatura consegue identificar que a tecla que eu acabei de digitar, se eu digitei o número 0, como é que ela identifica que ali é o 0? Se eu estou clicando em um botão e está aparecendo em uma telinha. A gente já entendeu como isso funciona em um computador, tá? Em um PC, em um notebook, até mesmo em um celular. Mas uma calculadora não tem todos os recursos de hardware que um computador possui. Ela não tem. Ela não tem todos aqueles recursos. Mas mesmo assim ela consegue fazer suas atividades através de um sistema operacional totalmente dedicado para ela. Então, esse SO que está dentro dessa calculadora aí, ele é diferente do SO embarcado, são do mesmo tipo, mas são diferentes, de um celular ou então de um relógio digital. Então, o SO que tem aqui no meu relógio digital é um sistema operacional embarcado
igual a calculadora também tem um embarcado, mas eles têm funções diferentes, pré-definidas. Tem calculadoras que ainda são bem diferentes, né? Tem calculadoras mais modernas, que fazem até gráficos, mas tem calculadoras mais comuns, que fazem só as operações básicas, tá bom? Então, tudo isso é definido onde? No sistema operacional, tá? No sistema embarcado. Algumas curiosidades, né? Uma curiosidade para vocês ficarem ligadinhos na importância desse tipo de SO. Os sistemas embarcados, eles possuem limitações, logicamente comparados a um computador pessoal, a um computador utilizado no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. Isso nos faz perceber que não podemos utilizar os mesmos SOs que comumente empregamos em nosso cotidiano. Ou seja, dando um exemplo aí claro, eu não posso, eu estou criando agora uma nova calculadora, vou criar uma nova calculadora e o sistema operacional que eu vou colocar no meu processador, eu quero colocar o Linux, o Ubuntu. Quero colocar o Ubuntu dentro, né, dentro da minha calculadora. Isso não vai dar certo. Não tem nem como, né? Não tem nem como. Por todos os motivos, certo? Por quê? Porque é um componente eletrônico muito diferente do outro. Os recursos de hardware que existem em uma máquina, como um PC pessoal, são totalmente diferentes dos componentes tão petititinhos, né? Tão pequenininhos, como, por exemplo, um reloginho desse, uma calculadorazinha dessas daqui que foi mostrado anteriormente na imagem. Então, a gente precisa começar a entender que diferentes componentes eletrônicos terão diferentes tipos de sistemas operacionais. Porque, pelo menos, eu acredito que alguns de vocês, quando escutavam a palavra sistema operacional, a primeira coisa que vinha na cabeça de vocês era o Windows. Eu tenho certeza. Porque é o que vem na cabeça de muita gente mesmo. Muita gente acha que sistema operacional se restringe ao Windows. E alguns que conhecem o Linux ou então o macOS. Muita gente acha que SO se restringe a essas três criaturinhas: Linux, Windows e macOS. E aí, galerinha, eu quero que vocês abram a cuca de vocês, abram a mente de vocês, para vocês entenderem que existem muitos componentes eletrônicos ao seu redor que utilizam e que necessitam de sistemas totalmente diferenciados, tá bom? Aqui, pessoal, eu trouxe para vocês essa imagem que mostra um microprocessador, tá? Um microcontrolador. Esse aqui é o Arduino, tá? É uma plaquinha que é muito utilizado na área da robótica, em diversos segmentos, tá? Em diversos segmentos. Segmento educacional, na área da engenharia, na área médica, em diversos locais, né? Na área de automação residencial. Essa plaquinha aqui, ela tem um poder gigantesco para fazer várias coisas super interessantes. E elas utilizam um sistema operacional embarcado dentro delas, tá bom? Aqui aqui é uma outra figura dela, é um outro tipo de Arduino. Esse Arduino aqui, ele é bem pequenininho, bem menor, se chama Arduino Nano. E eu trouxe para vocês aqui um exemplo de uma atividade feita por esse microcontrolador. Aqui nós temos, por exemplo, uma luva que ele tem um sensor, um sensorzinho. Esse sensor ele se chama sensor flex. Ele consegue captar o quão flexionado está aquele dedinho, tá? Aquele dedo. Então, de acordo com que a pessoa move essa luva, ele flexiona esse sensor. Esse sensor, ele manda a informação para uma plaquinha, para um microprocessador, que identifica e simula esse movimento através desses motores.
e aí ele consegue movimentar essa mão robótica do mesmo jeito que essa mão de uma pessoa normal, assim, que inseriu, né? Uma pessoa que esteja com essa luva, ela movimenta os dedos e essa mão robótica funciona da mesma forma, tá? Simulando os movimentos. Aqui eu trouxe para vocês a figura de como é que a gente consegue programar esse microcontrolador. E aí, galerinha, aqui é muito semelhante com o que a gente aprendeu lá na disciplina de análise lógica de programação. Aqui é um outro tipo de linguagem, tá? Mas para quem aprendeu a linguagem C, isso aqui é mamão com açúcar. É só aprender a sintaxe, tá bom? A sintaxe, como é que a gente escreve determinadas ações. Por que eu trouxe isso aqui para vocês? Só para lembrá-los que todo tipo de componente eletrônico que tem um SO, ele foi programado por alguém. Alguém programou estas criaturinhas. E existe uma linguagem que é definida para cada um desses tipos de microcontroladores, tá bom? Então, a gente tem uma visão de que não é algo distante. A gente só precisa aprender a lógica e aprender a linguagem que controla determinadas coisas, certo? Então, por exemplo, existe um software dedicado, existe uma linguagem de programação dedicada para criar um software para o ar-condicionado. Existe uma linguagem de programação que é utilizada para programar um relógio digital. Tem uma linguagem de programação própria para programar um software de uma geladeira. E assim sucessivamente, tá? E assim, dependendo aí do tipo de exemplo que vocês encontram, tá certo? E aí, galerinha, a gente vai dar um tempinho aqui entre uma aula e outra, e a gente retorna para darmos início com o sistema operacional de tempo real, tá certo? Até já já.